Meu nome é Givanildo Cruz, sou empregado da Copasa, trabalho lá há 25 anos. Atualmente estou atuando como coordenador de ações de mobilização social. A questão da crise hídrica tem um conjunto de fatores que nos levaram a chegar nessa situação que estamos, né? Gestões passadas, gestões de nações, entre ações do próprio cidadão. Eu sou Luiz Rafael Palmier, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje sou professor da Universidade Federal de Minas Gerais, na verdade hoje já há 21 anos. A questão da crise hídrica, que no Brasil era enfrentada muito pelo Nordeste do Brasil, chegou ao Sudeste do Brasil e não é só uma questão de pouca chuva. E para solucionar os problemas, uma gestão de recursos hídricos tem que ser de responsabilidade da sociedade civil e da sociedade política. Bem, Apolo Eringe Lisboa, sou idealizador e fundador do projeto Manuelzão, professor da Faculdade de Medicina da UFMG. Esta crise hídrica é a crise de uma visão de mundo, em que a nossa civilização está sendo questionada. A água é o espelho que mostra a nossa cara. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, no programa de hoje debateremos a crise hídrica. No final do mês de agosto de 2015, a região metropolitana de Belo Horizonte registrou o nível mais baixo dos mananciais até hoje. Professor Apolo, que visão de mundo que é essa, onde o recurso que se ensinava inacabável de um país que tem o maior rio do mundo, que visão de mundo que é essa que o senhor colocava? É porque as pessoas, devido ao sistema econômico, olham a água como um insumo, como um bem de valor econômico para cobrar da população. Mas não estão vendo a água como parte de um ecossistema. Sim. Então, na verdade, a quantidade de água na Terra é a mesma. Ela apenas está fugindo de perto de nós. Porque com desmatamento, com mineração a 200, 300 metros de profundidade, tirando toda a água dos lençóis freáticos, com utilização de poço artesiano para todo lado, nós estamos acabando com as nascentes, aterrando nascentes, e aí os rios estão ficando sem água aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Isso se repete em diversos outros locais do estado, com água para irrigação, etc. Então, se nós não preservarmos os ecossistemas, as matas, se nós não tivermos cuidado com o solo, porque a erosão também está destruindo o armazenamento de água no solo, né? Se a gente não fizer isso, a água vai embora mesmo. Nós vamos ficar tendo que buscar água cada vez mais distante de onde a gente mora. Givanildo, é fato que em época de eleição se evita falar sobre temas mais espinhosos, e essa questão da água, gerar o pânico ou não na população, estão sabendo de fato o tamanho do problema? São duas vertentes aí que a gente pode realmente estar trabalhando, né? A questão política, de gestão empresarial, ou até mesmo mercado de ações, uma série de fatores que podem envolver realmente e, em determinada época, utilizar desse meio, desse recurso, para não atingir ali, talvez, aquela época eleitoral, né? Sabem porque os estudos são feitos, os acompanhamentos são feitos com relação a toda essa questão hídrica, né? Então é importante que as pessoas saibam do problema, que a transparência aconteça para que num conjunto de ações, cidadão, empresa, governo, independente do segmento, possa estar colaborando para enfrentar essa crise hídrica. As pessoas estão sabendo, Johnny, de fato, qual é o tamanho da implicação, até delas mesmas, no problema da crise hídrica, você acha?
Olha, se a gente considerar questão de preservação ambiental, recursos hídricos, que um dia a água pode faltar, não é falta de informação mais. A população, a sociedade, ela sabe do problema. Só que a realidade, ela não atingiu as pessoas ainda, como já vivemos no norte de Minas, ou até mesmo no Nordeste brasileiro, essa questão falta de água. Na minha visão, à medida que as pessoas têm água na torneira, têm um banho decente a hora que precisa, não conhecem o que está acontecendo por trás disso tudo. Então, há uma necessidade de mostrar mais, fazer várias campanhas para as pessoas entenderem o que nós estamos passando com essa crise hídrica. Professor Luiz, temos técnica, temos conhecimento científico para evitar o problema e buscar uma solução mais viável, economicamente, socialmente viável? E eu acrescentaria, Jário, a questão ambiental também. Né? Então, o que acontece, o problema da água, você comentou, o Brasil vendeu-se a história de que é um país de grande disponibilidade hídrica. E é claro que é verdade, mas todos nós sabemos, já de muito tempo, que o recurso não é distribuído, né, de forma, digamos, claro que de forma igualitária, nem pensar. A Amazônia, a bacia amazônica, tem bastante água, verdade, mas sabemos já de muito tempo que o Nordeste do Brasil sofre com o problema da água. Então, sim, há técnicas, sim, só que isso pode vir com um custo econômico muito alto e um custo ambiental também muito alto. Então, o que tem que se saber é se conseguimos atender às demandas da população com menor custo social, menor custo ambiental, menor custo econômico. Mas é claro que temos tecnologia para isso. Já é possível, professor Apolo, de identificar quem são as pessoas que mais sofrem com essa questão da falta de água? Assim? Eu acho que são os passarinhos, os animais silvestres. Porque nós só falamos em água para o ser humano, mas os animais têm o direito à vida. Você imagina os animais silvestres vendo todos os rios cheios de esgoto. Então, nós estamos negando água para toda a fauna. Em segundo lugar, vem os pobres. Então, assim, os animais, depois os pobres, porque as pessoas mais pobres, elas já têm dificuldade de pagar pela água. Então, se passa daquele limite, já muda de categoria, né? Já sai da tarifa social. E as pessoas trabalham, chegam em casa suado, andam a pé. É quem mais precisaria de água, né? Aí o setor econômico e empresarial vendeu a ideia para a sociedade que tinha que cobrar pela água, senão o cara deixa a torneira aberta. Se você não cobra da água, as pessoas não economizam. Ou seja, teria que ter atribuído um valor econômico à água. Só que tem nessa crise hídrica agora, o que nós vimos? As autoridades do atual governo, que o governo passado praticou as pedaladas hídricas, né? Ficou enrolando, mentindo, que o problema não era com eles. E agora a gente está vendo o seguinte, o atual governo cometeu um sério erro, um erro muito grave, inclusive a Copasa também, eu tenho o maior respeito pela Copasa, mas cometeram o erro de jogar a culpa no nosso banho. Então é porque o povo não economiza, está lavando a calçada, que tem xixi, xoxô de cachorro, tem que lavar mesmo. Está pagando. Agora, quem usa mais a água, 90% do uso da água é a agricultura e a indústria. É o setor econômico que usa 90% da água retirada da natureza e não pagam pela água. Eu falo que não pagam porque não pagam. Eles criaram um preço simbólico de 0,01 centavo de real por 1.000 litros d'água. No máximo 0,02 centavos de real. Isso não é pagar. Então, assim, aparentemente estão cumprindo a lei, estão pagando, mas não pagam. Quer dizer, quem inventou que a água tem que ter valor econômico para poder a gente não desperdiçar, eles mesmos não praticam o que pregam, porque não querem pagar pela água. Sem esquecer daquela população ribeirinha que acaba tendo que consumir uma água que já vem recebendo dejeto, do esgoto. A população ribeirinha está na mesma situação dos animais, bebendo água totalmente poluída de fezes, de hospitais, porque o tratamento de esgoto ainda é muito ruim no Brasil todo. A população ribeirinha não tem água, quando tem é muito poluída, agora a água está toda verde, né, de algas e cianobactérias, que é tóxica. Então é um caos total. A corda explode para o lado mais fraco. Sim. Tem região aí, pessoas que compram água mineral, compram água daqueles bujões maiores, né? Mas a população mais pobre e os animais é que sofrem mais. Joanildo, quando o governador Alckmin e quando o governador Pimentel
dizem que não haverá racionamento, não há crise, estamos trabalhando para gerenciar. Como que funciona o dado, o parâmetro? Concordo contigo, a população sabe do tamanho do problema, mas até que ponto que o trabalho governamental de informação ele tem sido feito eficazmente, vamos pensar assim? Olha, atualmente essa nova gestão que assumiu a Copasa, ela tem feito esse trabalho de transparência, né? E em momento algum a empresa quis jogar a culpa especificamente para a sociedade, né? O que a gente apura de uma emergência que foi necessária foi justamente colocar a população sabendo do problema, porque 80% da água que a Copasa trata, ela é distribuída para imóveis. Então haveria uma necessidade da população, sobretudo residencial, tivesse esse cuidado no uso correto da água para tentar atingir a meta estabelecida da Copasa, que era de 30%. Porque no início do ano a gente trabalhava com um cenário que, se não tivesse uma redução com as chuvas que estavam caindo, que também estavam poucas, e não tivesse algumas intervenções, algumas ações da Copasa, a gente ia entrar em colapso de falta de água, sobretudo tratada em função da busca desses recursos dos mananciais. Professor Luiz, no próximo bloco eu queria que você me dissesse de onde que nasceu o disparate de jogar tanto lixo nos rios, nos lagos, para a gente poder avançar nessa conversa. Qual é a sua implicação no problema? Qual que é a sua consciência no problema? Você sabe o tamanho da sua economia real a partir do início do ano que o Givanildo havia colocado? Nós vamos para um breve intervalo. Fique conosco, voltamos daqui a pouquinho.